O planejamento de uma viagem, seja de um dia, 3 ou mais, ou até Santiago de Compostela, não é muito diferente do planejamento de qualquer viagem. No caso de cicloturismo, a gente tem algumas questões especiais para ver. Mas basicamente é o trecho que você consegue fazer a cada dia. Ou seja, você vai buscar em mapas, tem como Santiago de Compostela, tem vários guias, os circuitos de cicloturismo do Brasil que fornecem os mapinhas, os roteiros, os guias de GPS e tudo mais. A única coisa que você precisa planejar, como a gente já mostrou, a roupa, tem todo aquele esquema se você for ficar vários dias, mas basicamente na viagem você tem que ver que trecho você consegue fazer por dia. É aí que é o planejamento. Por quê? Definindo esse trecho por dia, seja para uma viagem de 1 ou 20 dias, é o que você tem que levar e basicamente você vê a água ou comida que você tem que ter e aonde você vai dormir. Se você planeja um trecho de 40 km, que é o que você faz, 60, e nesse intermédio não tem um hotel, você tem que levar a barraca. Então aí o planejamento inclui barraca. Se você planeja a mesma coisa e a cada 20 ou 30 quilômetros tem uma cidadezinha, um lugarejo que tenha um hotel, então você está muito mais tranquilo. Tá? Então, na verdade, o planejamento basicamente buscar dados nos guias que o pessoal já tem direto para cicloturismo, que já vem mais mastigado isso, tá? Ou você baixar na internet. Agora tem o Google Earth, tem esses sites que você consegue planejar ali, colocar onde um ponto a outro e ver quantos quilômetros, dessa cidade da outra dá 40 ou 60 quilômetros. Você está preparado para 60? Tem muita subida? Não tem? É isso que tem que ver. Tá? Então, na verdade, o planejamento para qualquer viagem é isso. É ver os trechos dessa viagem se estão dentro do que você consegue fazer. E aí, obviamente, ver se você precisa levar comida, não precisa levar comida, se precisa levar muito mais água. Ver os pontos de água que tem ou não tem. Tá? Então, você saber que água. E aí, estudar a região. Como toda viagem de ecoturismo e tudo mais, você vai estar exposto ao tempo. Então você tem que investigar a época do ano que é melhor para fazer a viagem, o índice pluviométrico daquela época do ano, tá? Ou de cara à temperatura. Mas geralmente é a chuva que mais atrapalha uma viagem de cicloturismo. E se você se incomoda muito mais ainda com a chuva, então aí você tem que checar a época do ano. Existem sites de meteorologia e você checa o índice pluviométrico para cada época do ano, quantos milímetros chove naquela época, tá? E aí você divide pela quantidade de dias, você sabe o quanto vai chover. Em termos práticos, quando chove até 5 milímetros no dia, a chuvinha é pouca, tá? A partir de 10, 20 milímetros, aí a chuva já passa a ser importante. E mesmo assim, se for na época de verão, que às vezes é 10 milímetros de uma vez só, então todo esse balanço que você tem que fazer no seu planejamento, tá bom? Então basicamente é isso. Cicloturismo é achar os mapas, achar os trechos, ver se o trecho encaixa no seu perfil, verificar se vai ter hotel em cada canto, verificar o índice pluviométrico, verificar a altimetria, ver se vai ter muito subida. Tem gente que se preocupa demais com a altimetria, tem problemas com subida, e aí vai, obviamente, se a região é muito sobe e desce, como às vezes algumas regiões de Minas Gerais, ou mesmo Santa Catarina, região de Serra, aí pode ser problema. Então, é questão de ver, buscar no site, no Onde Pedalar, a gente tem vários relatos, e aí estudando, ou mesmo no Bikers Brasil, que tem uma opção bem interessante, que é pesquisar por pessoas em cada cidade. Exemplo, se você vai fazer Rota do Descobrimento, você pode pesquisar por Itacaré, por Porto Seguro e assim por diante na seção de membros, e você vai achar as pessoas que moram lá. E aí você troca e-mail com quem mora no local. É mais interessante do que trocar e-mail com alguém que já foi, porque cada um vai ter uma visão diferente. Tem gente que não está nem aí para a subida, então o cara nem viu o quanto é a subida. Ele até curtiu as subidas. E tem gente que vai achar problema. De qualquer forma, fazendo isso com várias pessoas, você começa a tirar uma base do que é problema para você ou não, tá? Feito essa pesquisa, que é o planejamento de trechos, tá? Você vai muito mais tranquilo.
Quanto a Santiago de Compostela, muita gente pergunta e às vezes é o objetivo de muita gente, Santiago de Compostela é uma das viagens mais tranquilas para se fazer. Na prática não precisa nem de mapa, você escolhe a cidade onde você vai começar, pega o endereço do albergue oficial que tem ali que vai te dar credencial, chega nesse albergue e a partir de onde você começa. Ou seja, na prática o que muito brasileiro gosta de fazer é fazer Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela ou até Finisterre. Saint-Jean fica a primeira cidadezinha francesa ali do lado dos Pirineus. Então, avião para lá não tem. Você vai para a Europa, ou às vezes o pessoal entra para Madrid, entra para Lisboa, de Lisboa, Madrid, você vai para Pamplona. Pamplona é a segunda parada a partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. No meio do caminho tem os Pirineus, chamado Roncesvalles, e é uma paradinha difícil para bike porque tem dois albergues. Um é o mais caro, é o hostel, e o outro é o albergue oficial. E o albergue oficial dá preferência para peregrino a pé. Então o que acontece? Você faz todos os Pirineus, chega ali, o cara não te recebe, você tem que pedalar mais 4 ou 6 quilômetros para frente. Não é problema pedalar mais 4 ou 6, desde que você saia cedo para chegar cedo e ter essa margem para chegar. Então você chegando em Pamplona, você vai pegar uma van táxi, e essa é a única coisa mais chata de todo o planejamento. É achar essa van e contratar do Brasil para você não pagar muito caro lá. Essa van custa cerca de 50 euros por pessoa quando você contrata previamente. Você vai chegar em Pamplona, o legal é já ter esse táxi te esperando, essa van táxi te esperando. Você vai sair dali e vai chegar em Saint-Jean no final do dia, quase anoitecendo. Aí achar um albergue, dormir. No dia seguinte, na rua que estão todos os albergues, tem o escritório oficial do caminho, você vai lá, faz a sua credencial, atravessa, tem um portalzinho e aí é começar a seguir seta. Tá? Não tem segredo. A cada 500 metros tem uma seta amarela no mínimo. Se você passar 500 metros sem ver a seta amarela, você errou. Volta para trás que você errou, como eu já falei da questão de orientação. Daí em diante é você pegar o guiazinho que você pode conseguir com o escritório de turismo espanhol que fica em São Paulo. Só procurar lá, escritório oficial de turismo, oficina de turismo espanhola, e eles vão te dar esse guiazinho que na verdade te dá alguns trechos, uma sugestão de trecho, a cidadezinha que você vai ter no meio do caminho e o que você tem para ver ali. Vendo tudo isso daqui, você sabe mais ou menos quanto é cada trecho. E a cada 20 quilômetros tem albergue para peregrino a pé. Então, você vai de 20 em 20. Se você aguenta fazer 60 no dia, você vai fazer 3 trechos de quem faz a pé. Se você faz 40, 2 trechos e assim por diante. Então não tem muito problema. O único problema é cidades muito requisitadas, como Sebreiro, Viana e alguns outros, a capacidade da cidade é pequena em termos de albergue, e aí você pode ter problema para achar albergue. Nesse caso, em vez de pagar 10 euros para dormir, você pode ter que pagar 20, 25 se tiver em 2 pessoas. Tá? Se você estiver sozinho, pode chegar a 40 euros num hostel, que é uma pousada deles lá. Em termos de fazer o caminho, de planejamento, não tem. A única sugestão que a gente dá para quem já fez o caminho é não faça como esportivo. Não faça querendo fazer 90 km no dia, que até dá em alguns casos. Faça querendo parar às 3 da tarde para ver a cidade. Estude as cidades antes para fazer o planejamento e parar em cidades legais para ver, como Viana, tem Sebreiro, que é muito bonito lá em cima, e é difícil achar, às vezes tem que ligar antes. Uma dica que pode ser interessante, chegando lá comprar um chip celular pré-pago local, e aí você às vezes ligando para frente e reservando, quando você quer reservar os locais, tá? Como manha, não fale direto que você é ciclista, a não ser que o cara pergunte, mas deixa isso em aberto e faça a sua reserva, porque eles sempre dão preferência para o peregrino a pé, tá? Bom, Santiago é tranquilo. A única questão de Santiago, em termos de orientação, é entrada e saída de cidade grande, como Pamplona, Burgos, León. Santiago, apesar de ser grande, você não se perde porque é muita gente chegando e você só seguir a turma lá, acaba chegando, não tem tanto problema. Nas cidades, o que acontece? As setinhas às vezes vão para as guias e aí você, preocupado com o trânsito, com o carro e tudo mais, você acaba perdendo uma setinha ou outra. Então aí tem um mapa da cidade, ou tem um GPS que tem um mapa da cidade,
facilita a vida porque você pode digitar o endereço do albergue que você quer e ele vai te dar o mapa, se for o caso, no GPS. Senão você pega guias dessas cidades, xeroca a parte do mapinha do centro da cidade, para você ter uma direção e saber aonde está o caminho e o que perguntar para tentar achar os locais e assim por diante, porque às vezes o albergue fica lá da igreja, fica no centro, e aí às vezes para se achar você precisa ter mais dados para poder pedir para as pessoas, tá? Fora isso é tranquilo, é uma viagem interessante, para fazer como turismo, já vi gente fazendo em 13, 10 dias, é besteira fazer isso, você deixa de ver muita coisa legal, tá? Pesquise, estude antes os locais interessantes e vá fazendo dessa maneira.